Olá, gente, tudo bem? Vamos dar sequência às questões de exceção à ocorrência do chamamento público. Falamos no vídeo anterior das possibilidades de dispensa e agora falaremos das possibilidades de inexigibilidades. Palavrinha difícil, né? Inexigibilidades. O que é isso? Na prática, acontece uma inexigibilidade ou existe a previsão de inexigibilidade quando não existe instituições, mais de uma instituição, que possa prestar aquele trabalho na região ou no seu município. Vejam, muitos municípios do Brasil são muito pequenos e existem poucas instituições para prestar o mesmo trabalho, ou mesmo uma única instituição. Dou o exemplo de um acolhimento institucional de idosos. É bem possível que você tenha no seu município apenas um lar de idosos ou mesmo um asilo de idosos. Neste caso, não faria muito sentido abrir um chamamento público para a seleção das melhores instituições, mas sabendo desde já que só teria uma instituição passível de concorrer a receber esse recurso público. Por conta disso, se for este o caso, não faria sentido ter o chamamento. Então, por falta de competitividade de instituições passíveis de competir naquele chamamento público, existe a possibilidade de a previsão legal, colocada no artigo 31, da inexigibilidade. Lembrando que ela só deve ser utilizada quando já se sabe de antemão que não existiriam concorrentes. É importante, então, que o ente público tenha bem claro qual é o objeto que será prestado e quais instituições ou qual a instituição que poderia prestar esse serviço dentro do seu território. Lembrando que, no caso de subvenções, por exemplo, é também uma forma de inexigibilidade, porque desde já se sabe qual é a instituição que será beneficiada. Já está colocada qual instituição vai ser beneficiada por tal subvenção, ou mesmo por uma emenda parlamentar. Vejam, mais uma vez, a regra do chamamento público, mas existe a possibilidade de utilizar-se da inexigibilidade. Com parcimônia, com muito cuidado, porque o que falei sobre o Tribunal de Contas em relação à dispensa, vale aqui também. Os tribunais de contas têm o costume, e o bom costume por sinal, de avaliar as contas, principalmente de licitações que foram feitas por meio de dispensa e de inexigibilidades. Então, guardadas as devidas proporções, pode ser que isso também aconteça com base nas dispensas e inexigibilidades dos chamamentos públicos. Ok? Então, existe previsão legal? Sim. Quando utiliza? Quando a gente sabe que desde o início não teria como ter concorrência para o trabalho. Ok? Lembrando a seguinte situação: independentemente de ser dispensa ou inexigibilidade, antes do ente público firmar a parceria, ele deve publicar em seu diário oficial a intenção de celebrar uma parceria com a instituição por meio de dispensa e por meio de inexigibilidade. Por que isso? Porque é uma forma de informar a sociedade como um todo que será feito a parceria, será utilizado um recurso público para a execução de um plano de trabalho, mas que não terá concorrência, não terá seleção pública, não terá o chamamento público, existindo então a possibilidade de que algum cidadão ou alguma organização da sociedade civil fale assim: opa, existe sim mais de um asilo, existe sim mais de uma casa, mais de um abrigo, existe sim mais de uma instituição que atue com reforço escolar no nosso território. Então, deveria ser feito então um chamamento público, e não uma dispensa ou uma inexigibilidade. Vejam, toda vez que o ente público queira parceirizar, utilizando as regras do marco regulatório, querendo utilizar os artigos 30 ou 31, ou seja, dispensas e inexigibilidades, é obrigatório que o ente público publique antes de assinar a parceria, publique essa intenção, para que permita à sociedade se manifestar a respeito dessa dispensa e inexigibilidade. Se alguém da sociedade, seja o cidadão ou uma outra organização da sociedade civil, entenda que vale a pena impugnar essa decisão da instituição, do governo, ele faz isso por escrito, inclusive pelos meios adequados, e aí o governo tem que analisar se realmente era o caso. Pensamos na verdade que só tinha uma instituição, mas descobrimos que tem mais de uma. Por conta disso não daria para fazer a inexigibilidade. Então, qual que é a função do governo? Paralisar a inexigibilidade ou a dispensa e fazer o chamamento público.
Caso o município, o governo do estado ou a União perceba que essa reclamação de um cidadão ou de uma organização da sociedade civil não tem parâmetro, não tem embasamento, segue-se o trabalho e assina-se a parceria. Lembrando que, independente de qualquer coisa, é obrigatório, é mandatório a publicação da intenção de celebrar uma parceria por meio da dispensa e da inexigibilidade. Por último, deixo claro, as dispensas e inexigibilidades somente não faz, as instituições que celebram a parceria por meio de dispensa e inexigibilidade não passam por meio do chamamento público, mas todas as outras regras incluídas no marco regulatório devem ser seguidas. Exemplo, a necessidade de se comprovar os artigos 33, 34 e 39. As organizações possuem esses requisitos? Devem continuar existindo. Outra situação, prestações de conta. Todas as regras de prestação de contas devem incidir sobre tal situação. Existência da comissão de monitoramento e avaliação para acompanhamento dessa parceria. Deve existir nos casos de dispensa e inexigibilidade? Sim. E todas as outras regras que tenham a ver com o marco regulatório, com exceção do chamamento público. Vejam, dispensa e inexigibilidades não são uma porta aberta para a bandalheira ou para frustrar os chamamentos públicos. Lembrando que o administrador público que frustra chamamentos públicos sabendo que não poderia fazer, comete crimes de improbidade administrativa, podendo inclusive ser preso em relação a essa situação. Não corra esse risco. Então, utilize chamamentos públicos como regra, dispensas e inexigibilidades como exceções. Vejam, o marco regulatório é mais simples do que parece. Aproveite o nosso curso e descomplique. Um abraço.